2 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso. No Brasil, esse número corresponde a 60% da população brasileira está acima do peso. E 1/3 da população tem obesidade. Ou seja, nós estamos falando de um problema muito importante no mundo inteiro, não só no Brasil, e vocês estão acompanhando, claro, que nós temos muitas novidades em relação a isso e muitos medicamentos sendo usados, às vezes com critério, às vezes não tanto com critério. Para esse assunto tão importante, a gente traz hoje aqui no R3K o Dr. Luiz Turati, o Luiz Turati, né, como você é conhecido, ele é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é doutor em medicina pela USP e alguém que no dia a dia está super acostumado a lidar com esse assunto. E hoje você veio tirar os nossos mistérios para a gente conversar sobre esse assunto tão importante na saúde do brasileiro, que a gente sabe que obesidade não é só uma questão estética, claro que a estética é importante, mas é muito mais uma questão de saúde. Seja muito bem-vindo, Turati, aqui no nosso podcast, e já agradeço por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, Rosana, pela oportunidade, e é um prazer a gente discutir ciência, né? É um assunto extremamente importante e preocupante. Você mesma já trouxe os dados epidemiológicos da doença, e a gente tem aqui um tempo para podermos falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar do começo, no sentido assim, me conta, a obesidade é considerada uma doença? É uma doença crônica? Não há dúvida. A obesidade, desde 2013, ela é considerada uma doença crônica. Isso inicialmente pela Academia Americana de Medicina. Posteriormente, a Organização Mundial de Saúde também reconheceu a obesidade como uma doença crônica. Porque até algum tempo atrás, e infelizmente esse estigma ainda existe. Puxa, obesidade é falta de vontade, obesidade é coisa de gente preguiçosa. Então, todo esse estigma negativo, por muito tempo, acompanhou a doença. E a gente sabe que é uma doença complexa, multifatorial, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Não é só sobre, vamos dizer, alguém que tem má vontade, nada disso. É muito mais do que isso, e ela precisa de ajuda exatamente para não ter as complicações da obesidade. Exatamente, é uma doença complexa, existe um componente genético determinante, existem componentes ambientais determinantes, existe uma questão social envolvida no cenário. Então, é muito mais do que escolhas erradas, né? Antigamente, isso inclusive na academia, nós não tínhamos ferramentas para tratar esses pacientes, para poder ajudá-los. E eu cheguei a ouvir, na minha formação médica, Rosana, de que a obesidade era uma doença intratável. Mas que, por outro lado, se você chegasse para o paciente e dissesse para ele comer 50% a menos do que ele estava acostumado a comer, ele não teria chegado onde ele chegou. Então, assim, nesse caminho aí, nesses meus 25 anos de endocrinologia, a gente viu muita coisa. E hoje, felizmente, nós temos ferramentas para poder ajudar esses pacientes. Então, nesse aspecto, Turati, eu vejo assim, lógico, eu não sou endocrinologista, mas a gente vê o boom do uso dessas novas medicações, que a princípio são indicadas pro diabetes tipo 2, mas que, eu vou falar a minha visão de não endocrinologista. A gente vê que o uso hoje é muito mais voltado à perda do peso, à redução de peso. Então, eu queria entender como é que vocês da endocrinologia estão vendo isso do ponto de vista de um lado super positivo, mas eu imagino que também um lado de preocupação. Muito bem. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais da nossa conversa. A gente precisa diferenciar o que é desejo social de emagrecer do sobrepeso/obesidade. Nós estamos falando de coisas diferentes. Dentro do desejo social de emagrecer, é o que a gente costuma dizer, é o uso dessas medicações de forma recreativa. E, infelizmente, mais de 80% das prescrições desse tipo de medicamento tem sido utilizado
com esse propósito. Mais de 80% com propósito, eu estou aprendendo agora o termo recreativo, no sentido de não para sobrepeso real, obesidade real. Eu preciso perder 3 quilos até o verão. Isso. Então, tem uma festa, um casamento. Não, tem uma caneta, eu vou lá na farmácia. E até algum tempo atrás podia se comprar sem receita. Isso mudou, felizmente, nas últimas 3, 4 semanas. Vai haver a necessidade da medicação ser dispensada só com receita médica, receita controlada. Então, de alguma forma, a gente acredita que esse problema vai ser minimizado. Claro que não dá para controlar tudo, mas, de uma maneira geral, a grande maioria das prescrições hoje destas medicações ainda é para o uso recreativo. E do ponto de vista prático, quando você fala de sobrepeso e obesidade, eu queria até que você definisse um pouco para quem está ouvindo a gente o que é uma coisa e a outra, que daí seria indicação mais específica, é isso? Pois é, exatamente. Assim, a definição de obesidade ela mudou recentemente, né? Até algum tempo atrás nós utilizávamos o índice de massa corpórea, que era uma conta feita levando-se em consideração o peso e a altura, e você conseguia classificar esses pacientes como sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e assim por diante. Essa definição, de alguma forma, mudou recentemente, e o que a gente trabalha hoje é o conceito da obesidade pré-clínica, que é aquele excesso de peso, mas que ainda não traz repercussões para a saúde, e a obesidade clínica, que já é a manifestação do excesso de gordura corporal acompanhada das comorbidades clássicas. Então, pressão alta, diabetes, apneia do sono, uma série de complicações que a gente hoje sabe. Estas medicações, elas têm uma indicação muito clara, já no sobrepeso com complicação, ou com complicações, e não há nenhuma dúvida que o benefício maior é naqueles pacientes que já têm o diagnóstico de obesidade. Esse é um dado clássico. E nós não podemos esquecer também que são medicações que foram aprovadas para o tratamento do diabetes do tipo 2. A minha pergunta originalmente ela é a medicação pro diabetes, não para obesidade. Elas vieram inicialmente com o propósito de tratar diabetes do tipo 2. Viu-se que estas medicações, além de tratarem o diabetes, levavam às perdas de peso. E aí foram estudar estas medicações em pacientes com sobrepeso e obesidade sem diabetes e viu-se que o benefício também acontecia nessa população. Perfeito. Então, essa é a história das medicações. Inicialmente para o tratamento do diabetes e posteriormente para sobrepeso e obesidade. E me fala uma coisa, para a gente entender, você citou canetinhas, né, que é o jeito que muita gente conhece. Hoje, nós temos basicamente, em termos de disponibilidade de drogas, né, pelo menos as mais famosas aqui que a gente conhece, a semaglutida e a tirzepatida, que eu não sei se a gente pode falar nome comercial, imagino que sim, por ser só uma só e fica mais fácil, temos né? Conflitos de interesse então nesse momento. eu queria que você falasse um pouco, primeiro, o que é canetinha, como é usada e se tem medicamento oral, que a gente sabe hoje que tem. A gente costuma não dizer canetinhas, porque justamente isso pode ter um tom pejorativo em relação ao que é o propósito da medicação, né? Então, são medicamentos injetáveis para o tratamento do diabetes, do sobrepeso e da obesidade. Essa história começou há mais ou menos uns 10 anos, né? Com a primeira geração desses medicamentos de uso diário, né? E, posteriormente, com o avanço da ciência, com a tecnologia, hoje nós estamos numa era dos medicamentos injetáveis de uso semanal. Tá? Então, basicamente, os nomes comerciais, Ozempic, o Wegovy, que em verdade é a mesma medicação, a semaglutida. Os nomes comerciais diferem porque, em teoria, um tem a indicação para o tratamento do diabetes, que é o Ozempic, e o Wegovy para indicação do tratamento do sobrepeso e da obesidade. Mas é a mesma molécula. E, recentemente, chegou ao Brasil uma outra medicação injetável, que é a tirzepatida, conhecida aí como Mounjaro. Então, em relação aos medicamentos injetáveis, é isso que, nesse momento, a gente tem disponível. Tá.
E orais também nós temos, Nós temos também a versão oral da semaglutida. tá? O nome comercial é Rybelsus. Tá? A indicação em bula é para o tratamento do diabetes e não para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Só que a medicação de uso diário, o paciente precisa tomar a medicação em jejum, com pelo menos 100 ml de água e esperar pelo menos 30 minutos para tomar alguma outra medicação ou eventualmente comer alguma coisa. Então, a questão da tecnologia da absorção do comprimido faz com que o paciente precise esperar meia hora para poder fazer qualquer outra coisa. E do ponto de vista de evidência clínica, nas indicações específicas, né? Seja a perda de peso, seja na obesidade, do ponto de vista prático, você vê realmente uma eficácia interessante dessas medicações? Não. Ou funciona para um, não funciona para outro? É algo que, quando indicado com essa finalidade de perda de peso, você praticamente garante para o seu paciente, olha, ou é um pedaço de um todo. Na verdade, Rosana, nós não tínhamos praticamente nada, né? Até pouco tempo atrás, as medicações que nós tínhamos, é o Orlistat, que é um medicamento que funciona no tubo digestório, tem uma série de efeitos colaterais que a gente conhece bem. A gente pode falar nome comercial, né? Antigamente era o Xenical, existem outras marcas hoje. E a sibutramina, que é classicamente uma medicação de atuação no sistema nervoso central, tem o seu benefício, costuma, em perfis específicos de paciente, trazer resultados interessantes, mas era o que tínhamos até então. E no outro extremo, os procedimentos cirúrgicos. Então, assim, tínhamos drogas que entregavam perdas de peso modestas e tínhamos procedimentos cirúrgicos que entregavam perdas de peso muito significativas. Então, a gente tinha um gap nesse meio que veio justamente ser ocupado por estas medicações que a gente conversou aqui. Existem medicamentos como, por exemplo, a tirzepatida, que é um agonista duplo, que nos estudos mostrou uma perda de peso média, de mais de 20%. Né? Então, assim, é um resultado muito significativo. Então, hoje, não só estas medicações, elas levam a uma melhora metabólica, levam a uma perda de peso significativo, mas principalmente o que a gente tem hoje são estudos de desfechos cardiovasculares e também na doença renal crônica, mostrando que essas medicações, independentemente do efeito da perda de peso, elas protegem o coração, elas protegem o rim, elas protegem a parte vascular como um todo. Então, assim, é muito benefício agregado à questão da perda de peso. Então, no consultório, na prática clínica, sim, a grande maioria dos pacientes responde. Tem pacientes que não respondem, né? O que a gente chama dos... Porque tem que fazer junto, sei lá, dieta, atividade física, o resto. Exatamente, não é aqui a bala de prata, como a gente diz. É um tratamento que envolve disciplina, envolve mudar hábitos, escolhas, envolve gerenciamento de estresse, envolve uma série de outras coisas que fazem parte desse cenário. Então, cada coisinha tem o seu papel no sentido de você ter um resultado mais efetivo. Muito bom. De todos os benefícios, não só na estética, no sobrepeso, na doença cardíaca, na doença renal, ou seja, uma série de vantagens, controle do diabetes, claro. Mas eu queria saber agora, em termos de acesso, alguém que está nos ouvindo, que se enquadra numa condição de sobrepeso ou obesidade, só que não tem condições de arcar com esse tratamento. Isso está em discussão de ir para o SUS? Como é que está essa parte? Excelente esse aspecto. Neste momento ainda não temos estas medicações disponibilizadas. Não, no Sistema Único de Saúde, infelizmente, nesse momento, o paciente tem que arcar com o custo da medicação. Obviamente que já existem algumas forças-tarefa no sentido de, para perfis específicos de pacientes, talvez a rede pública ou o Sistema Único de Saúde incorporar alguma dessas tecnologias, ainda que não seja o de uso semanal, mas talvez o de uso diário. Já houve a quebra da patente da liraglutida, então seguramente
o preço deve baixar, e esse assunto ele realmente está em discussão, mas nesse momento eu não tenho Eu como imagino que seja custo dizer, efetivo isso, porque não a há hora dúvida. que você diminui o problema, né? Porque nós estamos falando de obesidade, mas obesidade é um complexo de situações que vem por trás disso. A hora que você melhora a perda do peso, você melhora uma série de outras condições e com isso, do ponto de vista de custo, estou falando em termos de saúde pública, Perfeito. seria um benefício, né? Acho que é uma questão de tempo. Agora, quanto tempo essa resposta Tá. a gente não tem aqui. E outra coisa, evento adverso. Como está esse uso, esse boom de uso, e você mesmo comentou de uso recreativo, não necessariamente com prescrição médica, qual recado você tem que dar para as pessoas que estão fazendo uso disso em termos de evento adverso? Importantíssimo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria deixar muito clara, que estas medicações sejam prescritas por um médico. Tá? Por quê? Porque existe todo um processo de iniciação da medicação, existe um processo justamente de aceitação e de tolerabilidade e de incremento das doses de forma gradual. Não é uma medicação que você costuma usar do jeito, não deveria usar do jeito que você acha que você deveria usar, porque a sua vizinha de alguma forma usou assim. Bom, muito bem. Posto isso, a gente costuma iniciar com doses mais baixas. Em geral, uma porcentagem razoável de pacientes relata algum desconforto relacionado à parte digestória, e aí, basicamente, náuseas e alterações do hábito intestinal. Tanto diarreia quanto obstipação estão associadas ao uso da medicação. Então, por isso, a importância de ter um médico junto para você não queimar a medicação. Às vezes o paciente começa a usar do jeito que ele quer, ele tem uma náusea muito significativa e esse paciente que poderia se beneficiar muito com a medicação, ele vai acabar não querendo usar porque, de alguma forma, ele acabou tendo algum desconforto. Tá? Então, os efeitos adversos mais frequentes, em primeiro lugar, náusea, e seguramente a questão das alterações do hábito intestinal. Tá. E a longo prazo, lógico, são medicações mais novas, eu não sei nem se existe esse dado, né? No sentido de a longo prazo, alguém que está fazendo um uso prolongado dessas medicações, se tem alguma coisa do ponto de vista de evento adverso ou mesmo de dependência, né? Da droga, então eu queria seu comentário sobre isso. Na verdade, estes efeitos adversos, eles tendem a ser mais pronunciados no início do tratamento, tá? A partir de um determinado momento, isso acaba minimizando de uma forma bem importante e o paciente acaba mantendo a medicação. O grande segredo, e essa é uma discussão que a gente tem de forma recorrente, é por quanto tempo, em que condições, será que eu posso parar, será que eu não devo parar, o que vai acontecer quando eu parar a medicação. Então eu acho que aqui cabe um alerta importante, né? A obesidade é uma doença complexa, é uma doença que talvez seja a única que tem uma peculiaridade na sua biologia, que a partir do momento em que você começa a tratar o paciente, que ele começa a ter os benefícios da perda de peso, a biologia do organismo ela rema no sentido contrário a essa melhora metabólica. Ou seja, o nosso organismo ele tem uma memória que ele sempre vai querer levar o paciente para o maior peso que ele já teve na vida dele. Então, mesmo? Existem adaptações. Não se livra disso? Existem adaptações metabólicas que ocorrem com a perda de peso que fazem com que o indivíduo passe a comer mais, passe a gastar menos. Então, assim, é uma briga constante e é por isso que a gente vai aumentando a dose da medicação, é por isso que a grande maioria dos pacientes atinge um platô e esse platô vai depender de aspectos individuais, de qual medicação, de que dose ele utilizou. E quando se chega a essa fase do platô, é aí que a medicação ela se torna ainda mais importante a manutenção. Por quê? Porque nós já vimos que a partir do momento em que a medicação é suspensa, invariavelmente, mais de 95% dos casos tem um reganho de peso. Então, é uma doença complexa e a biologia não colabora. É tudo no sentido contrário para o paciente voltar ao maior peso que ele já teve na vida. Nossa, entendi.
Então, deve ser bem complexo a decisão, porque, assim, normalmente você tem uma meta de perda de Isso. peso, certo? Então, você vai lá, você conversa com o paciente, você tem uma meta. Vamos supor, você atingiu a meta, beleza, problema resolvido. Pelo jeito, não. Agora é a manutenção. Por isso que eu imagino que todo o resto, atividade física, reeducação alimentar, entre nessa fase de tão importante. Ainda mais importante. E mantê-lo medicado, ainda que com uma dose mais baixa do que a dose que ele chegou a usar para atingir o objetivo dele, mas principalmente os outros aspectos, além da medicação, eles são cruciais. Então, a questão da alimentação e principalmente da atividade física. E vamos lembrar que, independentemente do modelo de perda de peso, Rosana, esses pacientes acabam perdendo massa muscular. E esse é um problema que a gente tem visto hoje em dia, destas medicações que levam a grandes perdas de peso, e quando a gente faz a avaliação da composição corporal, boa parte desses pacientes tem uma perda de massa muscular significativa, e aí vem a questão nutricional, de aporte proteico, tem uma série de nuances que hoje a gente acaba também colocando no processo. Muito bom. Eu acho que o objetivo nosso hoje de conversar sobre isso é exatamente, de um lado, mostrar que o benefício dessas novas drogas, o problema é o acesso. Vou sem dúvida. continuar falando isso, porque o custo ainda é bastante elevado, Sim. e ainda mais uma medicação que a gente está aprendendo aqui, que é uso prolongado, e não sabemos nem exatamente quando, né? Até Exato. quando parar. Então, eu acho que o recado, né, Turati, que a gente quis passar é que, daí agora eu vou falar da minha prática clínica lá no consultório da infectologia, é que os pacientes que conseguem começar a ter a perda de peso, que é o objetivo, né? Estou falando em sobrepeso e obesidade, eles tendem a mudar os seus hábitos naturalmente. Eles vão mais para a academia, eles procuram muito mais, porque é tão benéfico a mudança, né? Em todos os aspectos, se sentem muito mais dispostos para fazer as coisas, tudo. motivados, que eles acabam, inclusive, mudando os seus hábitos de vida para hábitos muito melhores, e lógico que isso se mantém. Eu acho que o desafio maior é fazer chegar esse tipo de medicação que nós estamos começando agora, mas eu acho que é uma questão de tempo. Sim. Já perdeu a patente que você comentou, então com isso deve ter uma redução Sim. de custo para que mais pessoas se beneficiem com tudo Tomara. isso. Estamos Concorda na com isso? torcida. Puxa, é o que a gente mais quer. Bom, gente, eu acho que foi uma conversa rápida, mas muito interessante, muito objetiva com o Luiz Turati. Eu pedi para ele, se vocês quiserem mais informações, segui-los no Instagram, então é @dr, né, doutor, Luiz com Z, Turati com 2 T's, tá certo? E I no final. E I no final. E ele já me abriu uma novidade aqui de um podcast que ele tá elaborando, né? Você quer falar sobre ele? Pois é, mais uma vez agradecer, né, esse canal, essa oportunidade, e vem coisa bacana. Nós vamos aí lançar um podcast para falar especificamente sobre hormônios. Hormônios. Tá? De uma forma ética, de uma forma científica, porque efetivamente as coisas hoje não andam dentro de um caminho bacana. Né? Existe aí uma profusão de modelos de reposições hormonais que não tem validação, e isso traz uma série de consequências, né, para a saúde dos pacientes. E a proposta nossa é a gente trazer esse assunto de uma forma séria, científica e leve, conforme a gente fez aqui. Então, em breve, a gente vai ter novidades aí nesse cenário. E ele já me falou que o nome vai ser Ai, Meus Hormônios. Olha que nome interessante. Porque é exatamente o que os pacientes, quando chegam no consultório, na frente do endocrinologista, eles falam, ai, meus hormônios, e querem justificar eventuais problemas por conta dos hormônios. E a gente vai também desmistificar um pouco disso aí. Isso aí. Sigam a gente no R3K, @R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. No site é o R3K oficial. E hoje eu estou sem o Renato Kifuri aqui comigo, mas a conversa muito boa. Sigam a gente também no Instagram, @Rosana Richman, @Renato Kifuri. E a gente sempre com novidades para vocês e assuntos bem pertinentes. Agradeço demais sua presença, Turati. Muito obrigada. É um prazer. Obrigado. Muito obrigado.